Uma boa noite a todos, meus amigos do Centro Espírita de Olindo Alves, a todos vocês que sempre estão conosco aqui, assistindo, prestigiando os vídeos que são publicados toda semana, todas as sextas-feiras, nessa fase na qual nós nos encontramos. E hoje tenho a grata alegria de poder estar aqui junto de vocês, tendo a chance de trazer um tema muito bonito, um tema muito interessante, um tema que faz com que nós tenhamos a oportunidade, a possibilidade de refletir a respeito justamente das questões inerentes aos nossos hábitos de conduta, como nós enxergamos o outro, como nós olhamos para o outro. Nós que vivemos num cenário ainda de imperfeições de naturezas tão amplas, tão significativas, onde nós nos deparamos, já que estamos num plano de provas, num plano de expiações, nos deparamos ainda com tantas imperfeições, haja vista as nossas próprias, o quão falíveis, o quão equivocáveis somos ainda, cada um de nós. Então, dentro desse cenário de convivências, dentro desse cenário existencial, é que nós temos a oportunidade de viver e conviver com pessoas mais desenvolvidas que nós, evoluídas nos mesmos níveis e com grau de compreensão, de evolução moral, intelectual, de naturezas menores. Esse nosso plano tem essa característica. Ele recebe um número de pessoas com níveis distintos de desenvolvimentos de todos os gêneros. Por quê? Porque esse realmente é o objetivo. São pessoas que são postas durante a nossa trajetória, são postas, são colocadas diante dos nossos caminhos, para que nós tenhamos a oportunidade, a possibilidade de sermos provados, de aprendermos com elas, de vivenciarmos experiências que vão extrair de nós aquilo que de fato nós somos, aquilo que de fato nós nos tornamos durante a nossa trajetória. Essa é a razão pela qual, observemos, nós nos deparamos com pessoas, com circunstâncias que vão nos convidando constante e permanentemente a ações. Ações sempre frutos da nossa liberdade de escolha, do nosso livre-arbítrio. Então, diante das circunstâncias, nós podemos ter paciência, tolerância, compreensão, ou o contrário, nós podemos ser duros, nós podemos ser reticentes, nós podemos ser muito, muito severos com as pessoas. Por isso, o tema de hoje traz para a gente justamente uma luz a respeito dessa importante reflexão para a nossa estada nesse nosso plano. O quão importante é nós termos uma visão branda com relação aos outros e dura, talvez, com relação a nós mesmos. Podemos ser firmes com a gente, procurando observar os nossos erros, as nossas imperfeições, e são muitas, os nossos defeitos ainda a serem corrigidos, hão de convir, não são poucos. Então o tema de hoje, que ele está no capítulo 10, capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Ou seja, só a tratativa do capítulo 10 já demonstra para nós, com grande evidência, que nós temos a necessidade de desenvolvermos dentro desse ser, desenvolvermos essa alma rumo à misericórdia, ao abrandamento dos nossos sentimentos, haja visto o fato de sermos todos nós passíveis de misericórdia. Nós, num grau de falibilidade tão significativo, como nós estaríamos de fora dessa falibilidade? Não, não estamos. Somos falíveis, torno a dizer, equivocáveis, seres que se enganam. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos convida sempre à reflexão de trabalharmos em nós aquilo que não demos conta ainda de fazê-lo durante a nossa trajetória. E o tema de hoje não é diferente. O tema de hoje é a indulgência, capítulo 10, o item 16. Eu vou ler apenas o primeiro parágrafo. Logo em seguida, a gente faz os comentários e vamos buscar, na verdade, traçar exatamente esse paralelo que diz respeito a nós e a nossa própria conduta no que diz respeito à indulgência. Então vamos lá. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência,
esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com o seu irmão, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios. Olha só, hein? Imagina. E se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar. Mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida, astúcia. A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Vamos parar a leitura por aqui e vamos procurar comentar a respeito desse assunto. Meus amigos, como é comum, como é frequente, eu não chamaria de hábito, eu chamaria de vício, o vício da crítica, o vício do enrijecimento e da valoração de natureza muito complexa que nós elaboramos e fazemos no que diz respeito aos outros. Como é fácil nós sermos duros como os outros. Como é fácil nós enxergarmos as imperfeições alheias. Muito fácil, muito simples. Nós olhamos para o lado e nós vamos do lado direito e enxergamos, olhamos para o lado esquerdo e não é diferente. Também enxergamos. Pois que, naturalmente, e isso é nítido, estamos num plano propício ainda a imperfeições. Claro, um plano de provas, um plano de expiações, não é um plano onde nós nos deparamos ou nos depararemos tão somente com seres de naturezas angelicais. Embora nós tenhamos muitos irmãos nossos, já com um grau de evolução significativo entre nós, e que aprendemos muito com eles, com o seu comportamento, com as suas ações, sabemos que nesse nosso plano é exemplo de nós mesmos. Não vamos pensar muito nos outros, não. No que tange a questão das imperfeições, o exemplo mais vivo, o exemplo mais prático e mais real somos nós. O quanto nós ainda somos trôpegos no que diz respeito às questões de perfeição, de sermos ou de estarmos num grau de compreensão ímpar. Não, não estamos. Estamos muito mais dentro de um contexto geral de falhas, de equívocos, do que num estágio que nos faça sermos vistos como seres já diferenciados. Não, não somos. Não somos. Isso é nítido. E é exatamente por isso que o tema de hoje nos convida a uma reflexão muito importante. Poxa vida, em sendo cada um de nós, como de fato somos, ainda tão imperfeitos, ainda dotados de tantas falhas, de tantos equívocos, por que sermos tão rígidos e tão duros com o outro? Por que julgarmos tanto? Por que buscarmos no outro aquilo que há dentro de nós? Tão vivo que são as imperfeições. Se observarmos bem, quase que tudo aquilo que nós avaliamos nos outros, nós ainda temos muito vivo e muito forte em nós mesmos. Observemos que tais fatores, todos eles se juntam, se unem com questões tais quais o egoísmo, o orgulho e todos os sentimentos correlatos a esses. Não é? Que aí vem o quê? Vem a inveja, vem a raiva, vem o rancor, vem o ódio, vem o ciúme, vem a maledicência e daí vai embora. O orgulho e o egoísmo são as chaves dos sentimentos menores e os outros todos são derivados dele. Podemos observar isso nitidamente. Então, quando nós observamos tais imperfeições nos nossos pares, naqueles que fazem parte da nossa convivência, aqueles que com eles nós vamos nos deparando durante a nossa jornada e somos duros com eles, olhemos antes para dentro de nós. Se nós estaríamos, de fato, isentos de tais valores, de tais sentimentos que coadunam naturalmente com ações de naturezas negativas. É nesse sentido que há uma importância muito grande de buscarmos aquele exercício, um exercício
aparentemente simples, mas não é. De buscarmos a autocompreensão de nós mesmos, de buscarmos o autoconhecimento. Santo Agostinho, ele dizia isso, e temos esse texto no próprio Evangelho. Ele dizia da importância de nos autoconhecermos, de pontuarmos efetivamente quais são os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Não é? Sócrates, ao tempo dele, lá atrás, ele dizia: conhece-te a ti mesmo. Justamente para que nós, nos conhecendo, sabendo quem de fato somos e o que sentimos, termos a chance e a oportunidade de aperfeiçoarmos aquilo que não demos conta de fazê-lo anteriormente. Então, o autoconhecimento é pautarmos o nosso dia, como dizia Santo Agostinho, da forma que ele colocava. Ele dizia o seguinte, que chegava no final do dia, todos os dias, e ele pontuava as ações que ele havia tomado durante o dia e procurava avaliar se elas foram positivas, se foram negativas, se de alguma forma direta ou indireta ele poderia vir a ter prejudicado alguém ou ter dito algo, isso é tão comum, meus amigos, ter dito algo a alguém que pudesse magoar, que pudesse chatear, que pudesse entristecer. E ao trabalhar esse exercício, o que ele dizia que ele fazia? Ele conseguia perceber onde ele continuava falhando e trabalhava dentro dele mesmo o aperfeiçoamento. Ele começava o dia, cada dia, dizendo: hoje eu vou procurar fazer melhor. No entanto, veja só, feliz daquele que consegue, em enxergando as falhas alheias, não aplicá-las para si mesmo, fazer diferente do outro, mas observemos, no mais das vezes, aquelas falhas do outro também são as nossas falhas. E hão de convir. Se tem algo que nos deixa muito tristes, muito chateados, é nós sabermos que nós estamos constante e permanentemente sendo julgados pelos outros. Todos nós nos chateamos. Poxa, fulano falou, fulano disse, tão triste, tão desagradável. Não que tenhamos a necessidade de provar algo a quem quer que seja, mas não é necessário que assim seja. Não é necessário. Vejamos, todos nós estamos em busca do aperfeiçoamento. Todos nós viemos dentro de uma planificação evolutiva que nos convida à melhora, ao ajuste, ao acerto. Para quê? Para que quando finda essa nossa curta jornada existencial de apenas algumas décadas, que é o tempo que nos é cabido aqui nesse nosso plano, e nós regressamos então à pátria de origem, nós o façamos de forma melhor, de forma mais equilibrada. Façamos de forma que nós cheguemos lá diferentes de quando nós viemos. Então, no momento em que nós nos apercebermos de que há necessidade de ajustes e buscar trabalhá-los um a um, buscando ao invés da crítica a palavra amiga, a palavra respeitosa, se não for para dizer algo de bom, que nos calemos. O silêncio faz parte do contexto da sabedoria. Aquele que silencia. Se aquilo que eu vou dizer não acrescenta, não melhora, por que eu tenho que dizer? Só para dizer? Só para falar mal? Só para acusar? Desculpe. O que acontece, na verdade, é que tudo isso se dá de forma que nós mesmos não nos apercebemos. Nós vamos agindo, por isso que no início da nossa gravação, nós dissemos que isso parecia muito mais um vício que um hábito. O mal dizer, a maledicência. Porque nós agimos como se fosse o normal do normal, sem nos apercebermos o efeito daquilo que nós dizemos. Lembremos, meus amigos, que tudo aquilo que nós dizemos vem do quê? Do nosso pensamento e do nosso sentimento. Se aquilo que nós transmitimos é de natureza negativa, é porque o sentimento que vai na nossa alma não é de natureza positiva. E é justamente esse ajuste que nós viemos buscar em cada uma das oportunidades que a vida nos oferece, e são tantas. Essa é a razão pela qual, torno a dizer,
temos a chance, temos a oportunidade de nos depararmos com tantas pessoas que pensam, que agem de forma diferente da gente. Se todos fôssemos iguais, muito miúdo seria o nosso aproveitamento, o nosso aprendizado. Não, mas não é. Esse momento existencial de cada um de nós nesse plano é um momento de oportunidades. Deus, na sua sabedoria infinita, permite justamente que nós venhamos a nos deparar com seres diferentes de nós para o aprendizado. E é dali que surge o exercício, que surge a chance de cada um de nós de, ao nos depararmos com aquilo que nos contraria, podermos desenvolver os fatores virtuosos do espírito: a paciência, a tolerância, a compreensão, o entendimento de que todos nós ainda nos encontramos num estágio evolutivo que requer muita compreensão de natureza ampla, de natureza coletiva. Meus amigos, olhemos para dentro de nós. Olhemos para aqueles também a quem nós amamos e vamos enxergar leques amplos de imperfeições. Por isso, o tema de hoje nos convida a uma reflexão. Sejamos indulgentes, sejamos firmes conosco e com a nossa melhora, com a busca pelo enxergar em nós as nossas próprias deficiências, as nossas próprias falhas, os nossos próprios enganos, mas quanto aos outros, não. Busquemos construir perante os outros, ou no que diz respeito aos outros, busquemos construir trajetórias positivas, eivadas de positivismo, de amor, de fraternidade, de equilíbrio. Por quê? Nós devemos querer ao outro aquilo que nós gostaríamos, que a nós fosse dado. Nós não queremos ser duramente criticados. Nós não queremos absolutamente sermos malditos pelos outros. Não, não queremos. Então nós não podemos fazê-lo. Muito pelo contrário. Aprendamos com os outros, com os acertos, mas aprendamos com os erros também. Mas não façamos de nós seres julgadores, seres que se colocam acima do bem e do mal, porque estamos muito mais voltados aos valores de naturezas menores que de naturezas maiores. Então não temos ainda essa capacidade ampla de julgarmos. O tema de hoje, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, nos convida à misericórdia. E lembrando, somos todos passíveis de muita misericórdia divina. Ele, que misericordioso como só, sempre nos deu, nos dá e nos dará todas as oportunidades que precisarmos para que consigamos atingir o aperfeiçoamento necessário. Mas é importante, façamos a nossa parte. Levemos ao outro somente aquilo de bom que está em nós. Busquemos construir uma trajetória pautada pela fraternidade, pelos bons olhos. Caso contrário, lembremos-nos do silêncio. Esse também é um dos fatores que faz com que, em silêncio, possamos pensar, possamos sentir e possamos agir, por termos silenciado de forma equilibrada, de forma mais serena, mais branda e mais pautada pelo amor. Meus amigos, o tempo urge, chegamos ao final do meu tempo aqui. Agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade dada a mim por poder fazer parte desse grupo, de gravar esses vídeos. Agradeço a todos os amigos do Centro Espírita Deolindo Alves, a todos os nossos colegas trabalhadores, a todos aqueles que participam deste projeto. Desejo a todos uma ótima semana. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, de cada um de nós, com muita fraternidade. Um abraço a todos e até breve.